Muito bem, Shalom, Adonai, Deus em Cristo nos abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses capítulo 3, versículo de número 19. Deixa eu te dar um esclarecimento, porque hoje alguém falou algo que pensa que tal pecado se resume especificamente nesta área. Filipenses 3 e 19, vou te explicar com detalhes. O Deus deles é o ventre. Quando o desejo se torna um ídolo, o pecado da gula. Quando se fala em gula, preste atenção, muitos imaginam apenas alguém comendo em excesso. Mas não é. É o que a pessoa estava hoje dogmatizando em cima da gula, especificamente só o excesso na comida. Entretanto, nas Escrituras, a gula é muito mais profunda. Ela não é apenas um pecado do estômago, mas um pecado do coração. É a incapacidade de dizer basta aos desejos desordenados. A gula é o desejo que perdeu o governo da razão e da graça. É quando algo criado por Deus para servir ao homem passa a governá-lo. Então, a tradição antiga entendia a gula como uma das portas de entrada para outros pecados. Os antigos viam a gula como um dos primeiros combates espirituais da alma. Para quem não governa seus apetites, dificilmente governará outras áreas da vida. Olha que coisa interessante. Note que Paulo não diz que eles gostam de comer. Filipenses 3,19. Ele diz que o ventre se tornou um Deus. O que é gula? Gula, preste atenção, é o uso desordenado de um desejo legítimo. Não é o alimento que é pecado, não é o dinheiro que é pecado, não é o descanso que é pecado, não é o trabalho que é pecado, não é o sexo entre os casados que é pecado. O pecado está quando algo legítimo ocupa um lugar ilegítimo. A gula acontece quando o desejo domina a vontade. O prazer domina a obediência. A satisfação momentânea domina a eternidade. Em termos gerais, gula é a idolatria do apetite desordenado. Então, a gula não se refere apenas à comida, como alguns pensam, como alguns falam. Essa é uma das verdades menos pregadas atualmente e que nos cultos que nós chamamos de doutrina, de ensinamento, isso tinha que ser ensinado. A Bíblia mostra que a gula é um princípio espiritual mais amplo. Nós podemos ser gulosos em diversas áreas. Por exemplo, gula por comida, que é o exemplo mais conhecido. Não é apenas comer muito, é viver para comer, é fazer da mesa um altar, é colocar o prazer gastronômico acima do domínio próprio. É como se você almoce agora na sua casa e sai para fazer uma visita e alguém oferece um almoço e você almoça. E você sai, vai para outra casa, alguém oferece um almoço e você almoça. Isso é gula, meu amigo. Segundo, existe gula por dinheiro. Nunca está satisfeito. Sempre quer mais. Sempre precisa acumular. Sempre sente que falta alguma coisa. A alma se torna um poço sem fundo. Por isso que os antigos diziam que o homem é um ser insaciável. Quando a gente vê noticiário na televisão de pessoas famosas e ricas, ludibriando, enganando, roubando para ser mais rica, você fica, mas como uma pessoa dessa já é tão rica, precisava fazer isso? A gula. Está compreendendo agora ou não? Existe a gula por poder, desejo insaciável de controlar pessoas.
necessidade constante de influência, vontade de dominar tudo e todos. Foi uma das raízes da queda de muitos reis bíblicos. Acabe, os faraós, Nabucodonosor, Belsazar, Herodes, os grandes imperadores que queriam e obrigavam alguns deles que eles fossem chamados de deuses. 4. Existe a gula por atenção. Muito comum na era digital. Pessoas que precisam constantemente ser vistas, precisam ser elogiadas, aplaudidas, precisam ser reconhecidas, precisam ser admiradas, vivem famintas por aprovação. Isso é gula, meu amigo. 5. Existe gula por entretenimento. Nunca conseguem ficar em silêncio, nunca conseguem meditar, nunca conseguem orar. Precisam constantemente de estímulos. O coração perde a capacidade de contemplar Deus. Existem gulas por vaidade. Existem pregadores vaidosos. Pregadores arrogantes. Pregadores que querem aparecer. Falam até línguas estranhas mais alto do que todos, gritam mais alto, porque eles querem aparecer, querem mostrar espiritualidade. Isso aqui é gula, meu amigo. Você está me entendendo ou não? Existe a gula sexual. Embora a Bíblia normalmente use termos como concupiscência, lascívia, impureza ou paixões desordenadas, a gula em sua essência não está ligada apenas ao alimento, mas ao apetite sem domínio próprio. Muitas vezes a mulher é sua, mas você quer sexo 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, às 4 da tarde, às 6 da noite, 20 horas, 21 horas, 23 horas, meia-noite. Isso é gula. Você é pior do que um leão, cara. Você está me entendendo ou não? Agora, deixa eu te explicar aqui, para você entender melhor. O primeiro pecado relacionado ao apetite, em certo sentido, a queda começou por um apetite desordenado. Eva viu, desejou, tomou, comeu. O problema não foi apenas o fruto, foi o desejo colocado acima da palavra de Deus. Toda gula nasce quando o desejo se torna maior que a obediência. Por que Davi caiu? Se você analisar bem aqui, a gula dos olhos, a cobiça. Agora, existem algumas lições profundas dos pais da igreja. Isso aqui eu acho, sinceramente, importantíssimo para você ensinar num culto doutrina, num culto ensinamento. Primeiro, a gula é a tentativa de preencher uma fome espiritual com coisas materiais. Os antigos ensinavam que existe na alma humana uma fome que só Deus pode satisfazer. Quanto mais tentamos preenchê-la com coisas, mais ela cresce. O problema não é a falta de alimento, é a ausência de comunhão, meu amigo. Você está me ouvindo ou não? Segundo, ventre pode ocupar o lugar do altar. Os antigos ensinavam que o homem sempre servirá a algo. Ou servirá a Deus, ou servirá aos seus apetites. Não existe neutralidade espiritual. Terceiro, toda gula é uma busca equivocada pelo paraíso. Olha o que eles diziam. O ser humano busca a felicidade, mas procura no lugar errado. A gula é uma tentativa de encontrar satisfação eterna em prazeres temporários. 4. A gula é uma recusa prática da suficiência divina. O coração guloso diz, eu preciso de mais. O coração rendido diz, Deus é suficiente. A diferença parece pequena, mas é um abismo espiritual. Deus pediu que comesse o maná do dia, não deixasse para outro dia, mas os gulosos fizeram o contrário. 5. O contrário da gula não é o jejum. Essa aqui é uma lição raríssima, aprenda isso. Muitos pensam que o oposto da gula é comer menos. Não, o oposto da gula é a gratidão. Quem é grato aprende a dizer, tem o suficiente. Quem não é grato vive faminto, mesmo cercado de abundância. Agora eu vou te dar algumas lições raríssimas para nós líderes, para nós pastores.
Primeiro, existem líderes que não são gulosos por comida, mas são gulosos por influência. Querem mais púlpito, mais seguidores, mais visibilidade, mais reconhecimento. A fome mudou de forma, mas continua sendo gula. Segundo, a maior evidência da gula não é o excesso, é a incapacidade de parar. O problema não é possuir, é não conseguir dizer basta. Quando perdemos essa capacidade, algo já começou a nos dominar. Você está entendendo ou não? Terceiro, o diabo raramente destrói líderes pela escassez, geralmente os destrói pelo excesso. Excesso de agenda, excesso de compromisso, excesso de exposição, excesso de confiança. Até bênçãos em excesso podem se tornar armadilhas quando não são governadas pela sabedoria. Porque torna a pessoa vaidosa, orgulhosa, petulante, arrogante. 4. O coração guloso transforma bênçãos em necessidades. O que era um presente passa a parecer indispensável. O que era um luxo passa a parecer um direito. O que era abundância passa a parecer insuficiente. E quinto e último, a verdadeira maturidade espiritual aparece quando Deus diz, já basta. Muitos sabem receber, poucos sabem parar. A maturidade não é medida apenas pelo que conseguimos conquistar, é medida também pelo que conseguimos renunciar. Existe aqui uma aplicação maravilhosa para a igreja do século XXI, para a igreja moderna. Vivemos na geração do mais. Mais dinheiro, mais seguidores, mais consumo, mais entretenimento, mais experiência, mais prazer. Mas o Evangelho frequentemente nos ensina uma palavra esquecida, contentamento. O pecado da gula não é apenas comer demais, é desejar demais, é transformar desejos em senhores, é permitir que algo criado por Deus ocupe o lugar que pertence somente a Deus. A grande pergunta para a igreja do século XXI não é o que estou consumindo, mas o que está me consumindo. Olha que coisa interessante. Por isso que Paulo fala em Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo o que deseja. A verdadeira liberdade é não ser escravo de nada, exceto de Cristo. Essa talvez seja uma das definições mais profundas de maturidade cristã no que diz respeito à gula. Ter desejos, mas não ser dominado por eles. Possuir coisas, mas não ser possuído por elas. Desfrutar das bênçãos de Deus, mas adorar somente o Deus da bênção. Que o Senhor conceda à sua igreja, a nós obreiros, especialmente a todos que dirigem igrejas, a graça do equilíbrio, do contentamento e do domínio próprio. A gula tem que receber um basta. E você que está ouvindo essa mensagem, que esse basta seja agora. Deus te abençoe.